Então, qual que é a parada? Vocês percebem o seguinte, que y é igual a x mais b, sendo que b é o coeficiente linear e é o ponto do gráfico que toca o eixo y, concorda? Então, gente, bateu o olho num gráfico, já vai observando o ponto que o gráfico toca o eixo y, que é bem aqui, ó. Então, eu posso garantir que esse valor aqui é o b da função, gente. E a única opção que tinha isso aqui era a letra D. Qual que é o mal do aluno? É o aluno bater o olho no gráfico e querer montar a função, ficar substituindo ponto e botar A, Y igual a isso, aquilo, aquilo. Gente, bater o olho no gráfico, a primeira coisa que vocês têm que fazer, primeiro, a primeira delas, que eu esqueci de revisar no início da aula. Seguinte, gente, se a função é crescente, eu tenho que o A é maior que zero. Concordo? Estão lembrando disso? Se essa função é decrescente, então eu tenho que o A é menor que zero. Então, nessa questão bem aqui, o que eu teria que pensar? O A tem que ser maior que zero e o B tem que ser menos 100, menos 1000. Então, lembre-se, gente, bateu o olho na questão, pensem logo se o A é positivo ou negativo, que vocês aí já vão poder eliminar opções, e pensem logo no B, tocando o eixo Y. Belezinha, tranquilo, maravilha. Essa é a parada. Então, nessa questão bem aqui, ó, ele queria a expressão algébrica que fornecesse esse gráfico. Gente, bateu o olho, primeiro, a função, o A tem que ser negativo. Então, a letra E e D já não pode. Já não pode. A outra parada, onde toca aqui o gráfico? Não é no 50? Então, você tem que marcar a questão com mais 50. E pronto. Você faz a questão em 10 segundos, pô. Todas as questões vão ser assim? Não, né? Porque senão ia ser muito mais simples. Mas, é, mas aqui no caso, bateu o olho nessas questões de gráfico, tentem ficar atentos a isso. Beleza? Tranquilo? Maravilha? Beleza. É, vamos lá, peraí. Ok, certo. Vamos agora para outro tipo de função de gráfico. Isso aqui é interessante porque cai bastante. E às vezes o pessoal perde muito tempo, sendo que nem tem necessidade de perder tanto tempo assim. É só ter mais calma na hora de resolver a questão. Já já eu volto para essas aqui de tabela que vão usar um raciocínio bem similar. Então, qual que é a parada? Gente, vocês estão vendo o gráfico aqui, né? Então, de acordo com as informações descritas, ele basicamente vai falar que no início tem 18 bilhões de sacolas, e essa quantidade de sacolas vão diminuindo ao longo dos anos, certo? Tranquilo? E ele quer saber, porque começa em 2007. Então, o ano zero é 2007, o ano 1 é 2008, 2009, 2010 e tal, 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 até 9 anos depois de 2007, que seria 2016. Estão entendendo o raciocínio? É só para agilizar o processo. Sacaram, sacaram? Beleza, né? Então, qual que é a parada? Ele quer saber quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2011. Gente, vamos lá. Vocês não concordam? A parada é o seguinte. Vocês não concordam que de 2007 para esse ano aqui não variaram 9 anos? 9 anos, concorda? Do ano 2007 para esse aqui variaram 9 anos. E o número de sacolas diminuiu 18, certo? De 2007 para 2011, vocês concordam que variam 4 anos? Gente, isso aqui é uma função do primeiro grau, é constante. Então você faz com a regra de 3. Então em 4 anos vai variar uma determinada quantidade. Aí vai ficar 9x é igual a 4 vezes 18. Então x é igual a 8. Aí o afobado marca a letra D. Gente, calma, tá errado. Por que que tá errado? Isso aqui, ó, é a variação. Variou 8 sacolas. Eu tinha quantas sacolas? 18. Diminuíram 8. Logo, eu vou ter 18 menos 8. Isso aqui é igual a 10. Então, em 2011, eu vou estar consumindo 10 sacolas plásticas. Entenderam como é que funciona o raciocínio? Ou foi muito rápido? Deu para entender? Não entendeu esses 4 anos? É porque ele fala que é a partir de 2007. Então, que tem 2008, 2009, 2010, 2011. Sacou? Maravilha. Beleza? Então, galera, esse tipo de questão de gráfico, vocês façam para a regra esteja, vai ser bem mais simples. Vou explicar outras questões aqui que vai ficar bem mais tranquilo também. Cadê? Vixe, não tá a questão que eu queria mostrar para vocês.
Mas eu pego na internet aqui já já e boto aqui. Que nada, pô, vai conseguir fazer, que boa. É bem tranquilo. Enfim, já já eu acho a questão. Eu pego na internet e boto pra cá. Vamos lá. Uma cisterna, ó, esse tipo de questão aqui é interessante, porque já caiu várias vezes e é bem tranquilo. É questão de gráfico também. Vamos lá. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por dois segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Então, basicamente, você tem um volume inicial e ele vai diminuindo ao longo do tempo, concorda? Nessa primeira hora, eu tinha só uma bomba e essa bomba diminuiu determinado volume nessa primeira hora. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Gente, como que funciona o raciocínio dessa questão? Primeiro, vamos entender o que ele fala. Nessa primeira hora, só tinha uma bomba ligada. Vocês percebem que só essa bomba ligada diminuiu 1.000 litros em uma hora? Conseguem perceber isso no gráfico? Então, o que é que vocês têm que pensar? Gente, eu tinha 6.000 litros. Agora eu tenho 5.000. A partir desse ponto eu tenho... Ô, droga. Eu tenho 5.000 litros. Gente, o que é que vocês têm que pensar? Raciocínio. Caso apenas a primeira bomba estivesse ligada, qual seria o volume final desse reservatório após as 3 horas? Porque eu tive um intervalo de tempo aqui de uma hora, mas aqui eu vou ter intervalo de 2 horas. Concorda? Então, se só a primeira bomba tivesse ligado, vocês não percebem que isso é diminuir 2.000 litros? Então, sobraria 2.000 litros. Oh, perdão. Eu retiraria 2.000 litros e sobraria 3.000 litros. Só que esses 3.000 litros foram retirados por quê? Pela outra bomba. E essa bomba retirou esses 3.000 litros em quantas horas? 2 horas. Então, eu posso dizer que a vazão da segunda bomba é de 1.500 litros por hora. Sacaram? Deu para entender? Como fica bem mais tranquilo? Eu vou pesquisar outra questão, porque é uma questão que ela é interessante, porque dá para fazer ela só no olho. Peraí. Tô achando estranho. Eu acho que eu devo ter esquecido de colocar. Aqui. Só um segundo, gente. Tirar qualquer print aqui, é isso, vai ficar por aqui mesmo. Gente, uma dica. Essas questões de primeiro grau, ao longo da prova, são questões que vocês não podem vacilar. Então, muita atenção, porque isso aqui vai fazer uma diferença absurda no TRI de vocês. Beleza? Então, cuidado. Bateu o olho em questão de primeiro grau, não vacila. É questão para acertar. Então, vamos lá. Vai ficar meio feio, mas o importante é entender a questão. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Primeiro, como eu falei no início da aula, tendência linear já bate o olho aqui, função do primeiro grau. Reta, função do primeiro grau. Então, vocês veem que o que eu estou falando para vocês se encaixa no que acontece na prova, né? Então, vamos lá. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero da sua capacidade? Qual que é a parada, gente? Vocês não concordam que teve aqui, se passaram 6 meses, né? E durante esses 6 meses teve uma diminuição linear do volume desse reservatório, concorda? Beleza. Vamos entender uma paradinha bem aqui. Vamos entender o seguinte. Vocês não concordam que do mês 1 ao mês 6 eu não tive 5 meses?
e nesses 5 meses eu não diminuí 20%, vocês não concordam que no final desses 5 meses não restaram 10% do volume total do reservatório? Gente, está sobrando a metade do que eu retirei. Eu retirei 20%. Depois de retirar 20% desse reservatório, falta eu retirar mais 10%. Mas se falta retirar a metade do que eu já retirei, vocês não concordam que eu vou levar a metade do tempo que eu levei para retirar? O dobro? Tipo assim, eu demorei 5 meses para tirar 20%. Então eu vou demorar 2 meses e meio para tirar 10%. Entenderam assim? Ou não? Se alguém tiver com dúvida, só avisa aí. Beleza? Mas é só bater o olho, sabe? Às vezes a questão a gente fica com tanto medo, e fica pensando, vou ter que montar a função, vou ter que fazer variação, aquilo, outro. Cara, é bater o olho na função e pensar em uma regra de três. Porque a variação é linear, certo? Então, pô, eu diminui 20% em 5 meses. Em quantos meses eu vou diminuir 10%? A metade, certo? Deu para entender? Deu para render, galera? Tranquilo, tranquilo? Maravilha. Então, já pensem nisso, tá bom? Vamos lá, questão de tabela aqui interessante para vocês. A tabela seguinte apresenta a média em quilos de resíduos domiciliares produzidos anualmente por habitante no período de 95 a 2005, certo? Se essa produção continuar aumentando, mantendo o mesmo padrão observado na tabela, a previsão de produção de resíduos domiciliares por habitante no ano de 2020 será. Gente, vamos lá. Aqui vai funcionar da mesma maneira. Vamos entender a parada aqui. Vocês não. Ó, como é que vocês têm que raciocinar nesse tipo de questão? Enzo, isso aqui é uma PA. Concordo, isso aqui é uma PA. Você está aumentando de 40 em 40, razão de 40, beleza, beleza. Então você poderia utilizar, colocar algum termozinho para achar o termo do ano 2020. Está errado fazer assim? Não está errado. É uma maneira tradicional de ser feito. Mas qual que é o outro jeito de ser feito? Gente, vamos usar aqui a cabeça. Vamos lá, vamos lá. Vocês não concordam que de 1995 a 2005 não variaram 10 anos? Concordam? Vocês não percebem que durante essa variação de 10 anos eu não aumentei 80 quilos? Vocês não concordam que, vamos usar a cabeça aqui, de 2000 para 2020 não vão variar 20 anos? Então, o aumento de quilos vai ser quanto? 160 quilos. Então, a variação de 2000 para 2020 é de 160 quilos. Então, eu vou somar 160 a 500. E acho a resposta. Rapidinho. Sacaram como que é o raciocínio? Vocês poderiam fazer isso aqui de várias formas, tá? Eu usei o ano de 1995 depois de 2005 porque varia 10 anos e de 2000 para 2020 varia 20, então é mais rápido, sabe? Mas eu poderia usar qualquer valor aqui. O importante é só utilizar a variação. E, pelo amor de Deus, não esquecer que vocês, quando vocês fazem essa regra de três, vocês estão achando a variação. Vocês não estão achando o valor, sacaram? Então, vocês têm que somar ao valor base. Que, por exemplo, eu somei aqui, nessa variação de 80, vocês não concordam que eu estou somando 80 ao primeiro valor? Então, nessa segunda situação, eu estou somando 160 ao primeiro valor. Então, vocês têm que lembrar sempre do valor base, ok? Para não errar uma questão de bobeira. Ficou claro o raciocínio? Deu para entender como é que funciona? Maravilha. Agora, outra paradinha aqui, vamos lá. Agora eu vou montar uma função a partir de uma tabela. Aqui, provavelmente eu vou ter que resolver de uma forma um pouquinho mais tradicional, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos lá. Certo. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água, conforme listado na figura a seguir. Como resultado do experimento, concluiu-se que o nível da água é em função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo.
O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. Qual a expressão algébrica que permite calcular o nível da água em função do número de bolas? Gente, eu poderia aqui passar meia hora montando essa droga dessa função aqui. Só que, gente, vamos ser inteligente aqui, né? Bateu o olho nesse negócio, testa a opção, pô. Muito mais fácil. Ele ainda deu um mamão aqui para vocês, que colocou x igual a 10, que é só colocar uma vírgula pro lado. Gente, se eu substituir, eu vou substituir 10 em todas essas funções. Tem que dar 6,7. 30 vezes 10, 300. Não faz sentido. 25 vezes 10, 250. Não faz sentido. A letra C vai dar 12,7. Não faz sentido. A letra D vai dar 7. Não faz sentido. A letra E dá certinho. 7,6. Ou 6,7. Entenderam como funciona? Às vezes a gente fica tão preso a um modelo tradicional de resolução, sendo que a gente bate o olho e responde rápido. Pela tangente não seria mais rápido? Mas por que tu pensa nisso? Qual seria? Não entendi teu raciocínio. Ah, fazendo a variação, né? Do variação de y pela variação de x. Ah, ok. Daria para fazer também. Poderia fazer. Porque daria 0,7 sobre 10, daria 0,07. Daria também. Mas aqui substituindo também ficaria muito fácil. Deu para entender, gente? Então, lembre-se. Função do primeiro grau, função para vocês acertarem. Ou é questão para vocês acertarem. É garantia de acerto. Beleza. Deu para ganhar mais confiança com os processos de resolução, como é que funciona o raciocínio e tal. Rendeu. Função do primeiro grau. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais uma questão aqui para fazer aqui com vocês. Acho que o resto aqui é para vocês treinarem, então vou deixar situações, problemas aqui para vocês estarem treinando. Beleza? Só atenção para fazer essas questões aqui. A maioria do Enem, então, só colocar qualquer coisa, só colocar na internet ou entre em contato comigo que eu ajudo em algum raciocínio. Mas o resto aqui é basicamente questão de probleminha que vocês resolvem mais tranquilo. Então vamos para a função do primeiro grau. Ficou claro? Ficou tranquilo? Ah, vou responder essa questão bem aqui, porque o pessoal às vezes erra uma besteira demais. Ó, o quadro representa a relação entre o preço de um produto e seu respectivo imposto. O gráfico melhor representa essa relação gente, esse tipo de coisa, esse tipo de questão aqui é questão fácil. O negócio que às vezes bate uma insegurança na hora da prova. Vocês começam a se questionar até qual é o nome de vocês. Mas calma, é só ler e com calma vocês respondem a questão. Então vamos lá. Se o preço do produto, cadê? For menor que 5 mil, você não paga nada, é isento. Gente, se de 0 a 5 mil você não paga nada de imposto, então eu já posso eliminar a opção C, né, gente? Porque aqui, de 0 a 5 mil, está tendo algum valor, mas não pode ter valor nada, porque é de graça. Certo. Vamos lá. De 5 mil, se o preço do produto estiver entre 5 mil e 10 mil, eu vou pagar 10% da diferença em relação a 5 mil. E se ele estiver entre 10 mil e 15 mil, eu vou pagar a diferença, eu vou pagar 500 mais 30% a diferença do valor dele pelos 10 mil. Meio confuso. Mas, gente, eu já posso eliminar algumas opções aqui. Batendo o olho, eu já posso eliminar. Na verdade, eu já posso acertar a questão. Porque eu nem preciso fazer cálculo aqui. Primeiro, isso aqui não existe, né? Você não vai pagar nada no imposto. Aí, depois você já vai pagar um determinado valor. Gente, não é assim que funciona. Porque o que ele fala? Ele fala que ele vai pagar 10% da diferença do preço do produto em relação aos 5 mil. Então, se eu comprar um produto de 6 mil, vocês não concordam que o preço do imposto vai ser diferente do que um produto de 7 mil? Porque eu sempre vou pagar 10% da diferença. Então, o imposto de um produto de 6 mil vai ser diferente do imposto de um produto de 7 mil. Aqui ele está falando como se todos os impostos fossem do mesmo preço. Faz sentido? Não faz, né? Entenderam o raciocínio ou não? Maravilha. Então aqui já não pode. Gente, aqui também não pode, porque isso aqui dá uma função constante. E claramente aqui eu tenho uma variação de valor. A incidência de imposto vai variar de acordo com o preço do produto. Aqui está uma reta. Isso aqui está constante. Então já não pode ser. E aqui é a mesma situação, gente. Uma reta. Não tem como ser uma reta. Se eu tenho variação no preço do imposto. Então a resposta seria
A letra A. Entenderam como é que funciona a questão? Sacaram, sacaram? Então, galera, mais uma vez, tem que falar mais 10 mil vezes. Bateu o olho numa questão de primeiro grau, pelo amor de Deus, não pode errar. É questão mamão precisa acertar, é bem tranquilo. Restou umas aqui para vocês irem treinando. São questões de Enem, bem de boa, mas não vacilo. Um assunto bem tranquilo. A mãe. Só dar um toquezinho aqui para vocês, que já caiu no Enem. Eu vou revisar um negócio aqui de geometria analítica, tá? Mas como funciona o primeiro grau uma reta, então eu vou estar revisando uns negócios aqui só para a galera não vacilar. Primeira coisa que eu vou revisar aqui. Ó, esse gráfico, esse gráfico aqui eu vou chamar aqui y é igual a x. Então, se aqui for 1, aqui é 1, se aqui for 2, aqui é 2. Então, vocês percebem que opa, y é igual a x, eu escrevi A. Perdão. Y é igual a x. Vocês percebem que o valor de x sempre é o mesmo valor de y, concorda? Vocês, quem aí de cabeça sabe qual é, qual é o ângulo alfa aqui? Quem sabe? Quem sabe? Alguém sabe? Chuta aí, rapaz, pode falar. Boa. 45. É 45, gente. A tangente de 45 é 1. Então vai ser sempre 1, 1, 2, 2, 3, 3. Então lembre-se, esse gráfico aqui, que x é igual a y, a tangente é igual a tangente é igual tangente de alfa é igual a tangente de 45, que é igual a 1, certo? Outra paradinha. O que a gente chama aqui na reta de coeficiente angular, que a gente chama de alfa, eu posso chamar de m também. Então, mx mais b. Na geometria analítica, geralmente a gente chama de m. Então, uma dica para vocês. Quando eu tiver duas retas paralelas, ego, brabo demais. Agora ela já sabe da informação. Foda, mano. Mas acontece. Quando as retas estiverem paralelas, o que, que eu posso garantir? Vou dizer que essa aqui é a reta R e essa aqui é a reta S. Eu posso garantir, 100% de certeza, que o M de R é igual ao M de S. Belezinha? E quando eu tiver duas retas perpendiculares, vou chamar essa aqui de S e essa aqui de R, eu posso dizer que M de S vezes M de R é igual a menos 1. Beleza? Então, isso aqui é a garantia do paralelismo das retas e essa aqui é a garantia do perpendicularismo das retas. Beleza? Tranquilinho? Então, já caiu isso aqui no Enem, por isso que eu estou revisando, tá? Já caiu isso aqui. Eu tinha uma questão que só conseguia fazer se você lembrasse dessa situação aqui, perpendicular de reta. Obviamente, geometria analítica é uma questão mais difícil, tal, mas vai que cai uma questão mais simples e por isso aqui tu mata, saca? Então é bom dar mais lembrado. Beleza, galera? Rendeu a função do primeiro grau? Deu para render, deu para lembrar. Revisão bacana. Ganharam mais confiança, fazer a prova. O objetivo é esse. Maravilha? Então, beleza. Bora para a função do segundo grau. Gente, função do segundo grau é o seguinte. A função do segundo grau é o seguinte. Em geral, quando cai função, não é tão difícil. E às vezes pode concluir o que pode complicar é quando cai a equação. Esse tem diferença? Tem, pior que tem. Gente, pelo amor de Deus, caiu na prova uma equação, ou uma função do segundo grau. Aí a função aparece isso aqui. Vou dar um exemplo aqui, tirar da cabeça. Y é igual a 5x ao quadrado menos 75x mais 125, por exemplo. Caiu um negócio desse aqui. Aí o que, que o cara pensa? Pô, sou malandro. Não vou ficar trabalhando com esses números. Eu vou escrever o seguinte, que y é igual a x ao quadrado menos 15x mais 25. Posso fazer isso, gente? Ser sincero, posso ou não posso? Bora, bora. Mais alguém fala aí. Vocês estão com medo de errar, pô. É melhor errar aqui do que entender lá, pô.
Não pode fazer isso, gente. Não pode. Porque isso aqui não é uma equação, isso aqui é uma função. A função, ela parte de uma definição. Então, ela é definida assim, ó. Isso aqui é a definição, exatamente, Maria. Exatamente. Exatamente. Essa é a parada. Se eu igualar essa parada aqui a zero, então eu escrever 5x ao quadrado menos 75x mais 125, isso aqui é igual a zero, aí eu posso fazer o que eu quiser, porque isso aqui é uma equação, e a equação eu posso modelar do jeito que eu quiser. Se eu quiser dividir por 5, multiplicar por 1000, dividir por infinito, irmão, o problema é meu, eu faço o que eu quero, porque isso aqui é uma equação. Se for uma função, não vão simplificar, pelo amor de Deus, que vocês vão errar, vai dar merda, entendeu? Belezinha? Tranquilo? E o... Quem foi aqui? Peraí. O Ângelo ele tocou numa parada interessante, porque às vezes a questão fala assim: achar as raízes da função. Gente, achar as raízes da função é basicamente igualar a zero, tá? Não tem segredo. Achar a raiz é igualar a função a zero. Seja a função do primeiro grau, do segundo grau, primeiro, o que for. Achar as raízes da função é igualar a zero. Belezinha, maravilha, tranquilo? Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente vai estar trabalhando aqui, que cai muito, cai muito, cai muito, e por favor, não vou entrar isso aqui, é o conceito de máximo e mínimo. Porque na função do primeiro grau, vamos dar uma revisadinha aqui na função do segundo grau. A gente tem que saber, né, que a função do segundo grau ela é modelada a partir de uma definição. A definição da função do segundo grau, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, concordo? E o gráfico da função do primeiro grau é uma parábola, certinho? E aí, qual que é o negócio? Se o a for positivo, for maior que zero, a parábola ela é assim, certo? Se o a for negativo, a parábola é assim. Tranquilo? Lembro disso, né? Isso aqui é trivial. Tranquilo? Tranquilo? Maravilha. Gente, lembre-se, o C é o quê? O que é o C? O C é onde o gráfico toca o eixo Y. É tipo o B da função do primeiro grau. Então, o que eu posso dizer? Se aqui eu tenho um gráficozinho, isso aqui eu tenho um, um plano cartesiano, e eu faço a parábola aqui, posso garantir que esse ponto aqui é o C. Belezinha? Tranquilo? Maravilha. E lembre-se disso. Se a parábola partir da origem do plano cartesiano, então posso dizer que essa parábola tem o C é igual a zero. De boa? Tranquilo? Maravilha, né? Ok. Aí o B, o que o B define? O B define se essa parábola vai passar decrescendo ou crescendo no eixo Y. Não entendi. Calma. Vamos lá. Vou escrever aqui. Certo. Ô, droga. Cadê? Aqui, beleza. Se a gente falar que o B ele é positivo, maior que zero, o que ele vai garantir? Ele vai garantir que essa parábola vai passar crescendo pelo eixo Y. Eles não entendi. Gente, vocês não percebem que nessa situação bem aqui, a parábola não está crescendo e está passando pelo eixo Y? Percebem? Ela está subindo e está tocando o eixo Y. Então, é isso que define o B maior que zero. Se for o B menor que zero, ô droga, tem que desenhar de novo essa porra. Enfim, se o B for menor que zero, é porque a parábola vai passar decrescendo o eixo Y. Vocês percebem que está caindo? Então, isso aqui é só uma revisãozinha para vocês lembrarem disso e as consequências de estar subindo, descendo, tal, tal, tal. E outra parada que é muito importante também é o seguinte, é o B igual a zero. Isso aqui é uma coisa que a galera às vezes esquece. O que eu posso definir quando B for igual a zero? Quando B é igual a zero, é o que a gente chama, gente, de parábola simétrica. Eu posso dizer que aqui é 5, por exemplo, e aqui é menos 5. E sempre essas alturas do 5 e do menos 5 vão ser iguais. A altura do 4 e menos 4 vão ser iguais. O 3 e menos 3 vão ser iguais. 1 menos 1 igual. Percebe? Tranquilo? Na manhã.
Então, maravilha. Só queria revisar esses conceitinhos aqui com vocês. E agora, bora partir para a questão, que é o mais importante. Vamos lá. O lucro obtido em função da quantidade produzida, ele fala aqui que é uma loja tá vendendo a parada. O lucro em função da quantidade vendida é a partir dessa função aqui, certo? Existe, porém, uma determinada quantidade em que o lucro obtido é o máximo possível. E quantidades superiores produzidas não geram mais lucro, ao contrário, começa a diminuir. Para esse vaso, a quantidade máxima recomendada para, para a sua produção e o lucro máximo que pode ser obtido é... Gente, esse tipo de questão que pergunta de qual a quantidade que eu devo vender para ter o meu lucro máximo, qual é o lucro máximo, o que a gente tem que saber é identificar o que eu vou escolher. Se eu vou utilizar o X do vértice ou o Y do vértice. Gente, é muito simples. É trivial isso aqui, é bem tranquilo. Perceba uma coisa. O lucro, ele está sendo modelado a partir de um ax ao quadrado mais bx mais c, concorda? Ou seja, o lucro está em função de uma determinada quantidade. Percebem isso? Vocês não concordam comigo que esse lucro está como se fosse o y da definição da função? Então, gente, falou de lucro máximo, ou receita máxima, ou área máxima, ou o que for máximo. Lembrem-se, y no vértice. Porque eu vou querer saber o y, pô. Se o lucro está em função da quantidade, então o lucro máximo vai ser o y no vértice. Percebem isso? Sacaram? Agora, se ele fala a quantidade para que eu tenha o lucro máximo, então é o x do vértice. Beleza? Tranquilo? Então, gente, aqui de cara, ele quer saber a quantidade máxima. Vou já dar uma dica interessante aqui para vocês. Ele fala assim: a quantidade máxima recomendada tem que ser. Gente, é o x do vértice. Isso, como calculo o x do vértice? Para quem não está lembrando, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Certo? Então aqui vai ser menos 50 sobre menos 2. Isso daqui vai dar 25. Então só pode ser letra B ou C, concorda? E aqui que eu vou dar uma dica para vocês que é interessante. Porque ele quer o lucro máximo também, tá? Onde vai ter que achar o lucro. Cara, tem duas formas de você achar o lucro máximo. Duas formas. Ou eu acho o y do vértice, ou eu acho o x do vértice e substituo o x do vértice na função. Vocês concordam? Porque o meu x do vértice vai fornecer o meu y do vértice. Certo? Então, Enzo, em quais situações? Ou eu vou achar o y do vértice, ou eu vou substituir o x do vértice. Gente, toda função, lembrem-se disso, toda função que não tiver c, vocês percebem que aqui não tem uma parte positiva, né? Ou negativa. Uma parte solta sem incógnita. Então, vocês concordam que nessa função aqui não tem o c, certo? Então, toda função sem c, toda função, vou colocar toda entre aspas, né? Porque toda regra tem exceção. Sem o c, usem y do vértice. Vou explicar na prática. Gente, vocês não concordam que y do vértice é a mesma coisa que menos delta sobre 4a? Que não é a mesma coisa que b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Gente, se eu não tenho c, isso aqui vai zerar, ó. E só vou ter que elevar o b ao quadrado. Sacaram? Então, quando uma função que não tiver o c, calculo o y do vértice, que vai ser muito mais fácil. Então, aqui no caso, vai dar 2.550 ao quadrado dividido por 4, e vai dar 625. Beleza? Fiz de cabeça que eu queria explicar para vocês só nas paradas de máximo, mínimo, tal, tal, tal. Beleza? Agora, nessa situação aqui, vai ocorrer uma parada diferente. Por quê? Nessa situação, ele quer o lucro máximo. Só dando spoiler aqui, ele quer o lucro máximo. Só que aqui tem o C, certo? Então, aqui é mais inteligente que você substitua o X do vértice. Então, aqui no caso, batendo o olho, o X do vértice vai ser 5, concorda? Só estou acelerando, galera, o raciocínio. Vai ser 5. Então, você substitui o 5 no X para você achar a resposta. Eu acho que vai dar 36, eu acho. Fazendo de cabeça. Mas não sei se dá a resposta, não. Mas eu só queria passar para vocês esse raciocínio. Se não tem o C,
utiliza o y do vértice. Tem o c, melhor substituir o x, porque tu perde menos tempo. Sacaram com o raciocínio, galera? Beleza. Deu para entender? Mas lembrem-se disso. Questão de máximo e mínimo é a função do segundo grau. Ok? Maravilha. Vamos lá. Aqui. A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra-se R$ 10 para cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês. Mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que cada real cobrado a mais acrescenta uma diminuição de 10 clientes por mês. Para que a renda do cabeleireiro seja massa, minha língua trava, seja massa, ele deve cobrar por serviço valor de. Gente, a renda dele é proveniente só dos clientes pelo preço, concorda? Então, basicamente, a renda vai ser cliente vezes preço do corte, certo? Então, inicialmente, qual é a renda dele? Ele tem 200 clientes e o preço do corte é R$ 10. Maravilha. Porém, tem uma parada aqui que é o seguinte. Ele fala que, para cada real cobrado a mais, acarreta uma diminuição de 10 clientes. Então, o custo é R$ 10, mas eu posso aumentar R$ 1. Se eu aumento R$ 1, eu diminuo 10 clientes, concordo? Então, gente, o que significa X? X é a quantidade de aumento de R$ 1. Vocês percebem? Porque se eu não tiver nenhuma quantidade de aumento, vai ser 10 mais zero. Vai ser 200 menos zero. Vai formar isso aqui. Então, X é a quantidade de aumentos. Percebem isso? Maravilha. Alô, alô. Tranquilo. Beleza. Vou dar outra dica aqui para vocês. Percebam o seguinte, que ele quer, para que a renda seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de, ele quer X do vértice ou Y do vértice? Para ver quem está atento. X, exato, X do vértice. Exato. Exato, porque ele quer saber o valor do serviço, ele não quer saber a renda, certo? Lembra que renda, depende do preço do serviço. Então, ele quer saber o preço para ter a renda máxima. Aqui vai ser o X do vértice. Então, qual que é a maldade que vocês têm que ter? Eu vou ensinar isso para vocês. A questão não quer que eu descubra o Y do vértice. Então, no final das contas, dane-se o Y do vértice. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, no caso, é uma conta fácil. Vai multiplicar 10 vezes 200. Então, a taxa ali é 2.000. Só que nem toda questão vai vir fácil assim, né? Às vezes vai vir, tipo, 375 vezes 50, vezes 77, vezes umas contas psicopatas. Aí tu nem precisa fazer essa conta dos valores que não tem incógnita. Porque só vai achar o X do vértice. No X do vértice, vai precisar do B e do A. Tu não vai precisar do C. E vocês não lembram que o C é a parte do número que não tem incógnito, que é a parte livre de incógnito. Então, quando tiver uma questão que a questão que é só o X do vértice, não precisa fazer a conta dos números que estão sem incógnito. Já vou explicar para vocês. Então, aqui ficaria R é igual a 10 vezes 200 menos 100x mais 200x menos 10x ao quadrado. Então, aqui ficaria receita é igual a menos 10x ao quadrado mais 100x, isso aqui, mais 10 vezes 200. É isso que eu expliquei para vocês, que eu estava querendo explicar. Aqui era fácil fazer 10 vezes 200. Só que tem situação que vai vir dois números psicopatas. E como eu só quero x do vértice, eu não preciso deles. Sacaram? Parada? Ou não? Entendeu? Então, beleza. Então, aqui no caso, galera, ele quer o x do vértice. O x do vértice aqui vai ser 5. Se tivesse a letra A, escrito aqui, vou colocar a letra F aqui, 5, uma galera ia errar, né? Que achou o x do vértice, achou 5 é a resposta. Gente, não, né? Porque vocês têm que lembrar que x é a quantidade de aumentos de R$ 1. Não é o preço. O preço é 10 mais 5. Sacaram? Que vai dar 15. Sacou, galera? Beleza. Entenderam esse tipo de questão? Posso confiar que vocês não vão errar. Vai dar certo. É uma questão garantida, se Deus quiser. Mais um acertinho para vocês, mais nota, mais perto do som. Vamos lá.
Já já eu volto para cá. Opa, explicar o quê? A questão como um todo? É porque, ó, a receita dele era cliente vezes o preço. Então, inicialmente, eu tinha 200 clientes e R$ 10 o preço. Porém, ele fala que a cada aumento de R$ 1, eu vou perder 10 clientes. Então, eu tenho 10 mais a quantidade de aumento de R$ 1 e 200 menos 10 clientes vezes a quantidade de aumento de R$ 1. Por exemplo, se eu tiver um aumento de R$ 1, eu vou cobrar o preço de R$ 11 para 190 clientes. Entende? Sacou? Se eu cobrar mais R$ 2 de aumento, eu vou fazer 12 para 180 clientes. Aí eu montei a função e achei o X do vértice para chegar no preço que vai fornecer a receita máxima. Beleza? Então, aqui no caso, eu achei que o X é 5, então eu vou ter que ter 5 aumentos de R$ 1. Então, vai ser 10 mais 5, que é 15, que é o preço para a renda máxima. Beleza? Deu para entender? Maravilha. Então, galera, o resto aqui das funções são de questões para testar nesse mesmo modelo, mas eu queria trazer uma parada que caiu no Enem, que, cara, caiu no Enem do ano passado, foi uma questão super simples, e caiu em 2022 também. Foram 2 anos seguidos caindo a mesma coisa. Vamos lá. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado pela expressão. Vai ter essa expressão aí. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário arrecadado ao longo do mês. Então, gente, vamos lá. Ele tem uma função que modela o montante. Então, essa função aqui, ó, fornece o montante da empresa. E ela quer saber, um dos fatores para avaliar é saber o mês em que vai ocorrer o menor montante. Espera aí, só um segundo. É aí que eu me confundi todo. Fui acelerar a leitura e me confundi. Vamos ler de novo. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderá ser calculado pela expressão x ao quadrado é igual tal, 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 em que x representa os dias do mês. Ok. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades são expressas em milhar de real, certo? No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa? Gente, basicamente, o que ele quer saber? Ele quer saber qual que é o menor montante. Vocês concordam? Ele deu uma função do segundo grau, ele quer saber o menor montante. Só que, nessa situação aqui, ele quer o x do vértice ou o y do vértice? X do vértice. A não ser que eu esteja lendo errado, mas é o y, né, gente? Ele quer o montante. E a função é o montante em vez de o montante em função dos dias. Concorda? Então, ele quer saber aqui, no caso, o y do vértice. Beleza? Então, gente, como eu expliquei, a questão aqui tem o C, né? Então, aqui, o que seria mais inteligente? Eu substituir o quê? Eu substituir, perdão, encontrar o x do vértice e substituir o x do vértice na função, concorda? Porque tem o C. Então, o que eu vou achar? O que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou achar o x do vértice, que aqui no caso seria 10 dividido por 1/2. Então, o x do vértice daria 20. Estou entendendo o que eu estou fazendo ou estou acelerando muito? Me avisa. Eu vou com mais calma. Tá dando para entender? De boa, né? Então, achei o x do vértice. Achando o x do vértice, eu vou basicamente substituir isso aqui na função. Então, como é que ficaria? Vai ser 20 ao quadrado sobre 4. Então, vai ser 400 sobre 4, menos 10 vezes 20, que dá 200. Isso aqui mais 105. Então, aqui no caso, ficaria 100
menos 200 mais 105, que daria 5. Concorda? Então, eu posso dizer que é um resultado ruim. Por quê? Porque o montante dele está entre 4 e 10. Entenderam o raciocínio, galera? Como é que funciona? Tem que saber identificar. Enzo, por que eu sabia que era o y do vértice aqui? Ele quer o menor montante. E a função expressa o montante em função dos dias. Sacar? Então, se ele quisesse o dia que ocorresse o menor montante, aí eu teria que achar o x do vértice. Mas como ele quer o menor montante, eu preciso do y. Beleza? Essa segunda, essa aqui é a questão do ano passado, que ele quer saber, cadê? A sugestão dos peritos, ele vai te dar uma função, né? E ele fala: a sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de identificação da propaganda englobe o mês em que há a maior quantidade de infectados. Gente, ele quer o mês. Essa função aqui, ó, para dar uma acelerada. Essa função fala o número de infectados ao longo dos meses. E ele quer o mês que ocorra o maior número de infecção. O menor número de infecção, no caso. Maior. Então, vocês não concordam que ele quer o X do vértice? Porque, gente, lembre-se, é infecção ao longo dos meses. Ele quer o mês que tenha o maior número. Então, tem que achar o X do vértice. Beleza? E no caso daria 5, seria letra C a resposta. Sacaram, gente? Então, ficou claro essa diferença entre X e Y do vértice na questão? Ficou claro? Maravilha. Gente, vou só no banheiro, não, já volto. Um minuto. Voltei. Vamos lá. Até aqui, gente, tá dando para render, tá dando para entender, ficando claro. Se tiver alguma dúvida, só falando, tá? Às vezes eu vou falando, quanto do tempo eu vou acelerando um pouco, aí fica meio complicado, mas tá dando de boa, né? Beleza. Então, galera, vocês percebem que isso aqui é um modelo de questão, né? Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto. Beleza. Então, galera, vocês percebem que isso aqui um modelo de questão que você tem que analisar o x inverso e o inverso, que é muito interessante. Outro modelo de questão que é muito importante que vocês saibam é o modelo de montar a função a partir de gráfico. Beleza? Montagem de função a partir de gráfico. Ou montagem. É verdade. Montagem de função a partir de gráfico, tá certo. Então, gente, essa primeira questão aqui, primeiro, é uma questão que você faz em 2 segundos. Primeiro, bora ver quem está atento. Quais as opções que eu poderia bater o olho e eliminar só pelo valor de C? Quais vocês não marcariam de jeito nenhum? Bora, se mais gente fala aí. Bora participar, bora participar. Ah, exato. Seria a letra A e B. Mas não podem ser. Por quê? Porque, gente, o gráfico, é como eu expliquei no início da aula, o gráfico parte da origem do plano. Se ele parte da origem do plano, então eu posso garantir que, com certeza não é 50, com certeza não é 50. Certo? Eu posso garantir isso. Porque ele parte do zero. Então, C dele é igual a zero. Só pode ser a opção C, D ou E. E aí, como é que você mata a questão rapidinho? Gente, vocês não percebem que o vértice desse gráfico não está no 2? Aqui? Então, eu posso garantir que o 2
é o meu x do vértice, certo? Então, o que que eu faria? Eu testaria as opções para achar qual delas me fornecesse o x do vértice como 2. Aqui ficaria 4 sobre 20. Com certeza não daria 2. Aqui ficaria 40 sobre 2. Por que que pode garantir isso? Porque o x do vértice, ele é justamente... Quando a gente fala de um vértice, acho que isso não ficou muito claro. Como não dei aula disso, mais revisão, eu acabei não falando isso. Quando a gente fala do vértice de uma função, é um par ordenado. Então, aqui eu vou ter o x do vértice e aqui o y do vértice. Entende? Então, eu posso garantir que o x do vértice fornece o meu maior ponto ou o meu menor ponto, sacou? Então, aqui eu posso garantir que o meu x de vértice é 2. Então, eu teria que substituir aqui para achar a função que fornecesse isso, que daria a letra E, né? Que ficaria 40 sobre 20, que daria 2, daria o x de vértice certinho. Perceberam como funciona? Tranquilo? De boa, né? Aqui, galera, outra função. A gente teria que achar a função desse gráfico. Batendo o olho, eu já sei, eu já posso eliminar a opção D e E, porque o C é 10, né? Então já não poderia ser nem B, nem E. Além disso, eu poderia eliminar a opção B, porque a opção B está me dando um A positivo. Se fosse positivo, essa merda aqui teria que estar assim. Então não pode. Letra B não pode. Aí vamos ficar entre as duas opções. Qual que é a parada aqui? Gente, substitui, né? Muito mais fácil substituir. Porque como é que vai funcionar? Eu vou ter que substituir um ponto. Aqui no caso, eu vou escolher, por exemplo, o, esse ponto aqui. Eu vou substituir esse ponto nessas funções para saber qual que vai dar certinho no gráfico. Tipo assim, eu vou testar as opções, sacaram? Eu vou substituir o x nas opções C e A para saber qual delas vai me dar o valor do gráfico. Vocês não percebem que esse ponto aqui é o 5, 0? Então, quando eu substituir o sim nas funções, a função certa vai ser aquela que vai me dar o valor 0, que vai zerar a função. De cabeça, eu já sei que é a letra A, né? Porque se eu substituir o 5 aqui, vai dar menos 25 mais 10, vai dar menos 15. E no caso tem que zerar a função. Então, por isso que fica a letra E. Entenderam como é que funciona o raciocínio, gente? Não fica mais fácil? Ficou claro ou eu falei muito rápido? Se eu falar muito rápido, tem que ter vergonha não. Só avisar, hein? Se falou rápido, eu volto, explico de novo. Mas acho que ficou claro. Certo? Uma dica aqui para vocês. Essa questão aqui, ó, já não é de tu achar a função. Ela quer que tu ache aqui, no caso, a altura máxima dessa parada. Primeira coisa. Em resumo, ele só quer a altura dessa negócio aqui, não sei nem o que acha, é a igreja, abóbada, enfim. Isso aí todo por fora. Enfim, não entendo mais nada de artes. Esse negócio aqui, qual que é a parada? Gente, ele só deu uma estrutura e falou que isso aqui é uma parábola. Ele não definiu que, por exemplo, ele não definiu qual que é o eixo cartesiano que eu vou trabalhar. Porque vocês percebem que dentro de uma função eu posso trabalhar com vários pontos. Eu posso dizer, por exemplo, que esse gráfico, ou que o eixo, que a origem do cartesiano está aqui, aí eu modelo a partir daqui, mas também eu posso dizer que esse gráfico inicia aqui. Vocês concordam comigo? Estou entendendo? Enzo, nessas situações, o que é melhor fazer? Gente, o melhor a ser feito, quando a questão não define o eixo cartesiano, é colocar, cadê? O gráfico no meio da parada. Então, eu vou colocar o gráfico aqui, ó. Certo? Enzo, por que fazer isso? Porque é o que eu falei, comentei com vocês no início da aula. Isso aqui é uma parábola simétrica. Se ela é uma parábola simétrica, tem uma consequência na definição. Qual que é? Quem lembra? Quem lembra? Quem está prestando atenção? Exato, boa. B igual a zero. Então, eu posso definir que y é igual a x mais c. Sendo que na questão o c sempre é onde toca o eixo y. E aqui no caso da questão, o c vai ser igual a quanto? A h. Então, a função que vai modelar a nossa resposta vai partir daqui. Beleza. Outra dica importante para vocês, uma formulazinha interessante para vocês lembrarem no dia da prova. É o que a gente chama de fórmula fatorada da função do segundo grau. Beleza? Pensa como que é essa fórmula? Y é igual
A que multiplica x menos x' vezes x menos x'. Enzo, não entendi isso aqui. Gente, como é que vai funcionar? Isso aqui é para a gente substituir ponto. Já vou explicar como é que funciona na prática. Mas o x' e o x' são as raízes da função. Então, quando usar a fórmula fatorada, fique claro na cabeça de vocês. Quando a questão das raízes, a questão deu as raízes, deu. Porque se vocês perceberem, o que são as raízes? Vocês concordam que as raízes o ponto no gráfico em que ele toca o eixo x? Então, quais são as raízes desse gráfico? O 5, exato. E menos 5. Vocês concordam que essas são as raízes da função? Concordo? Então, a questão me deu as raízes. Se ela me deu as raízes, eu uso a fórmula fatorada, porque vai sair bem mais fácil. Beleza? Então, aqui, como é que funciona? Eu vou substituir um ponto. Eu vou escolher aqui, no caso, esse ponto bem aqui, ó, que é o 4, 3. Fator... É uma boa. O ponto 4 e o 3. Exato. A canônica, eu acho que eu nem lembro de cabeça. Espera aí. Y é igual a x menos x do vértice ao quadrado menos y do vértice. Eu acho que é isso aqui, mas depois eu vou pescar, porque eu não lembro de cabeça, não. Mas a nível de Enem, acho que eu nunca nem fiz cobrado isso aqui. Mas mas eu acho que é isso aqui. Com certeza que é isso aqui. Pouco uso ela, muito pouco usual. A nível de Enem, eu quase não uso. Enfim. Mas vamos lá. O y, vocês concordam que eu vou substituir esse ponto nessa função aqui? Concordam? Estão entendendo? Beleza, beleza? Então, qual que vai ser? O y, ele é 3. O a, eu não sei. O x é 4. Menos x, que é, eu vou dizer que é o menos 5. Gente, pelo amor de Deus, esse menos aqui é o da fórmula, tá? Não vou me errar isso, pelo amor de Deus. Eu tenho que colocar menos 5, que é da fórmula. Isso aqui vai ser 4 menos 5, certo? Então, 3 é igual a A vezes 9 vezes menos 1. Então, o A vai ser menos 1/3. De boa? Tranquilo, galera? Maravilha? E aí, qual que é a parada? Eu posso dizer que y é igual a menos x ao quadrado sobre 3 mais h. E aqui eu posso substituir apenas outro ponto. Eu posso dizer o seguinte, eu vou substituir agora esse ponto aqui, que é o 5, 0. Então, o y é igual a 0. Isso aqui vai dar menos 25 sobre 3 mais h. Então, h é igual a 25 sobre 3. Deu para entender, galera, como funciona? Tranquilo? E eu acho que alguns de vocês devem ter visto a resolução dessa questão e demorou para caramba. Usando essa fórmula fica bem mais fácil. Viu como ficou bem enxuto, bem tranquilo? Então vamos lembrar. Mais uma questão modelo. Gráfico, modelando função. Lembrem-se que se a questão deu as raízes, usa a fórmula fatorada, pelo amor de Deus. Essa fórmula canônica aqui, ó, é quando a questão, essa aqui é a fórmula mesmo, eu lembrei. É quando a questão te dá o vértice da questão. Mas eu nunca vi sendo usado. Mas aquela parada, senhor, nunca tinha caído função modular. Aí cai essa porra no ano de 2020. Vai que cai. Tira o print aí, se cair, acerta, tá ligado? Acho muito difícil cair, mas vai que. Se eu não lembrar nem de cabeça, fui lembrar agora. Enfim. Vamos lá. Então tem mais questão de gráfico aqui para vocês testarem, para vocês treinarem. A lista está muito boa, galera. Mas eu quero trazer uma questão aqui, especificamente essa questão, porque essa questão aqui quebrou a perna de muita gente. Por algo trivial, que às vezes a gente não percebe na consequência do gráfico da função do segundo grau. Gente, eu vou pedir um pouco de paciência hoje para vocês. Acho que a gente vai acabar uns 15 minutos depois. Geralmente as lives demoram 2 horas, porque ainda tem coisa de exponencial para explicar e de logaritmo. Só um pouco mais de paciência hoje. Essa aqui vai ser, acho que a última ou penúltima, segundo grau, e depois a gente vai para exponencial, que é uma dica que eu dou para vocês fazerem as questões bem rapidinho. Tá bom? Então, só uma paciência hoje, vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Uma padaria vende, em média, 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas, em média, R$ 300. Ok. Constatou-se que a quantidade de pães espe- especiais vendidos diariamente
aumenta caso o preço seja reduzido, de acordo com a equação. Ok. Na qual Q representa a quantidade de pães especiais e P o seu preço em reais. Ao fim de aumentar o fluxo de clientes, o, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda desse produto. Beleza. Gente, vamos lá. Vamos entender aqui. Qual que é a arrecadação dele? A arrecadação dele, vamos lembrar, é o quê? É a quantidade vendida pelo preço, certo? Ele fala que a quantidade vendida é o quê? 400 menos 100p. Isso aqui vezes o preço. Então, o que ele arrecada diariamente é 400p menos 100p ao quadrado. Sacaram isso? Beleza? De boa? Só modelar aqui. Menos 100p ao quadrado mais 400p. Então, essa aqui é a fórmula que fornece a arrecadação dele. De boa, galera? Tranquilo? Só que, qual que era o grande X da questão bem aqui? Muita gente chegou nessa parte aqui, o que que fez? Cara, ele quer saber o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível. Aí o cara pensou assim, cara, isso aqui é X do vértice. Então eu tenho que achar o X do vértice. Aí ele coloca 400 sobre 200 dá 2, marca a letra B, sai feliz para outra questão e erra a questão. Aí eu te pergunto, Enzo, tu acabou de falar que quando a gente quer a quantidade de massa, eu quero o X do vértice. Por que essa questão tá errada? Aí tu fica tipo, porra, tu acabou de explicar, agora tu já tá falando que tá errado? Como é que isso funciona? É porque, galera, vamos lembrar o que ele falou. Ao fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda desse produto. Ou seja, ele quer que a arrecadação dele seja máxima? Quer ou não quer? E aí? Me diga. Não quer. Ele quer que a arrecadação dele seja a mesma, seja de 300. Então, eu vou ter que igualar isso aqui a 300. Então, a arrecadação dele vai ser 300. Então, vai ficar menos 100p ao quadrado, mais 400p, menos 300, aqui é igual a zero. Nesse caso aqui, eu posso modelar a função para ficar menos p ao quadrado, mais 4p, menos 3, isso aqui é igual a zero. Assim como p ao quadrado, menos 4p, mais 3 é igual a zero. Aqui eu posso modelar, porque aqui virou uma equação, não uma função. Consegue entender isso? Ó, vamos lá. Ele tinha uma quantidade vendida. Ele tinha uma arrecadação. A arrecadação dele era a quantidade vezes preço. Certo? Só que ele fala que a quantidade vendida é isso aqui. Então, eu substituir essa fórmula da quantidade aqui. Certo? Beleza? Tá dando para entender? Então, basicamente, aqui eu só fiz a distributiva. E aqui, qual foi o questionamento? Eu perguntei para vocês, ele quer a arrecadação máxima? Não. Ele quer vender o máximo possível, mantendo a arrecadação dele de R$ 300. Essa arrecadação de R$ 300 é máxima ou não é? Eu não sei. Mas eu só sei que ele quer manter ela. Beleza? Então, qual que é a parada? Qual que é a parada aqui? Eu vou ter que achar as raízes dessa função. Eu vou achar as raízes dela e vou explicar para vocês qual que é o entendimento. Fazendo aqui de cabeça as raízes da função, x' é 1, x do linha é 3. Eu fiz por soma em produtos, tá? 1 mais 3 é 4, 1 vezes 3 é 3, beleza? Uma dica para vocês, não dá para explicar agora porque não dá tempo. Mas uma dica para vocês é tentarem pegar essa manha de soma em produto, beleza? Então, gente, o que é que ele está explicando para vocês aqui? Qual que é a parada? Que no caso seria P e P'. É duas linhas. Gente, o que é que ele está falando? Vocês não concordam que esses dois valores de P não fornecem a mesma arrecadação de R$ 300?
Ou seja, se eu vender o pão a R$ 3 ou a R$ 1, vou arrecadar a mesma coisa, concorda? Só que, se o meu preço for menor, eu vou conseguir vender mais. Era isso que ele queria falar. Então, qual que seria o preço para ele vender o mais na mesma arrecadação? R$ 1, gente. Compreende? Vendendo a R$ 1 ou a R$ 3, eu vou arrecadar a mesma coisa. Só que se eu vendo a R$ 1, eu vou vender mais pão. Ele só queria ser gente boa. Ele falou, cara, eu vou diminuir o preço do meu pão porque eu vou arrecadar a mesma merda, mas eu vou conseguir fazer mais gente comer. Basicamente isso. Sacaram? Deu para entender? Então, cuidado, não saiam adoidados. Ele falou de quantidade máxima, falou. Mas apesar da quantidade máxima, ele deu uma exclusão. Ele queria uma quantidade máxima especificamente para ter a mesma arrecadação. E lembre-se disso, né, gente? Isso aqui é uma parábola. Então, eu vou ter dois pontos fornecendo o mesmo valor de y. Então, aqui no caso seria o 1 e o 3. Sacaram? Deu para entender? Então, essa questão é interessante porque ela usa a definição do segundo grau saindo um pouco do que geralmente é cobrado. Beleza? Então, galera, em relação à função do segundo grau, deu para ficar mais seguro? Deu para ficar mais tranquilo? Rendeu, né? Maravilha? Que bom. Fico feliz. Espero que vocês tenham ficado mais seguros. E treinem, tá? Pelo amor de Deus. Sobra aqui algumas questões para serem feitas. Algumas de um modelo um pouco diferente, mas vocês vão fazendo. Aqui a maioria é tudo do Enem, então vai ter muita questão para vocês fazerem. Beleza? Refaçam essas aqui, que vai dar tudo certo. Em relação à função do segundo grau, é isso. Só dar uma relembrada aqui, ó. O administrador de teatro recebeu que, com o ingresso a R$ 20, ele conseguia atrair 200 pessoas. A cada R$ 1 de desconto, o número de pessoas aumentava em 40. Gente, todas as situações em que ocorrer um preço, eu diminuo esse preço e aumenta a quantidade de pacientes, de passageiros, sei lá. Ou eu aumento esse preço e diminuo a quantidade de clientes de passageiros, gente, sempre vai formar uma função de segundo grau, ok? Então, aqui, a resposta tinha que ser uma parábola, certo? Deu para entender? Então, toda a questão de falar, eu tinha X passageiros com Y preço. Se eu diminuir o preço, aumento os passageiros. Vai formar uma parábola. Nessa questão aqui, é porque ele queria só a parábola com valores inteiros. Então, seria a letra E. A letra B não poderia ser, porque aqui conta os valores fracionários. Beleza? Só para dar uma relembrada nisso, para vocês não confundirem na hora da prova. Tem que ter cuidado na hora da prova. Leitura é muito importante. Maravilha. Então, deu para render, gente, função triangular. Tranquilo? Vou fazer o seguinte com vocês. A gente vai para exponencial agora, né? Falar um pouco de exponencial. Mas faça essas questões aqui, vão ajudar muito vocês. Mais um modelo de função de segundo grau, quase esqueci de falar, que é de área máxima. Vamos lá. Ele quer saber, aqui, vou usar uma questão e as outras vocês vão replicar a mesma forma. Viveiros de lagoas são construídos por cooperativas locais de pescadores, em formato de prismas reto-retangulares, fixados aos solos e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Quais devem ser os valores de x e y em metros para que a área da base do viveiro seja máxima? Gente, vamos lá. Eu tenho um viveiro de x e y de comprimento e largura, concorda? Vocês não concordam que esses 100 metros lineares de tela não vai ser 2 vezes x mais 2 vezes y, isso aqui é igual a 100? Porque se eu tenho y desse lado, eu tenho desse lado. Se eu tenho x desse lado, eu tenho desse lado. Concordam com isso ou não? Porque ele fala que é reta retangular, certo? Então eu posso dizer que x mais y é igual a 50. Concorda? Só que ele fala de uma parada aqui. Ele quer que a área seja máxima. Gente, qual que é a área de um retângulo? A área não é base vezes base vezes altura, não. Tipo, base vezes altura. X vezes y, concorda? Na área do retângulo. Exato. Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir o x aqui. No caso, y. Então, eu vou dizer que a área é igual a x vezes o y. Só que o y é quanto? 50 menos x.
Então a área vai ser o quê? 50x menos x ao quadrado. Então a área é igual a menos x ao quadrado mais 50x. Concorda? E ele quer saber qual o valor de x e y para que a área seja máxima. Então eu vou ter que achar o que, gente? Yx do vértice. Vocês já estão craques. Yx do vértice, gente. Alô, alô, alô. Não. Ele quer a área máxima. Mas para ter a área máxima, ele precisa de um valor de x máximo. Então aqui no caso ele quer o x. Saca? Porque ele quer o valor de x para que eu tenha a área máxima. Sacou? Então aqui o x do vértice seria 25. Então o valor de x seria 25. Então substituiria aqui, o valor de y também seria 25. Mas lembra, ele quer o valor de x para achar a área máxima. Ele não quer a área máxima. Se fosse a área máxima, seria o y. Não esquece disso. Sacou? Então aqui daria letra D. Então, galera, acho que foi o último modelinho para fazer com vocês. Essa página aqui, galera, são questões que não são modelo. Então, não tem como explicar o modelo para vocês replicarem. Mas é bom que vocês façam elas, porque vai que cai de novo nessa mesma situação. Aí vocês já estão mais atentos. Mas o resto das questões são todas modelo. Então, o que eu fiz aqui vai dar para vocês fazerem na mãe, beleza? Tranquilo? Vamos fazer o seguinte: eu vou explicar agora a experiencial para vocês, mas antes disso, eu estava pensando, tipo assim, não deu a meta de alunos que eu queria que tivesse, né? O pessoal colocou disponibilidade, só que não vieram. Então, o que é que eu vou fazer com vocês? Fazer que nem eu fiz da última live. Quem está aqui, eu quero que mande um código para mim no privado. E eu sei que aqui tem 14 pessoas. Então, se tiver mais de 14 mensagens, eu sei que vocês vazaram. Mas é para ter só 14 mensagens. Eu vou mandar esse código aqui no chat. Vocês mandam para mim. Vocês vão mandar duas coisas. Primeiro, vocês vão mandar esse código bem aqui. Ou qualquer coisa aleatória. Vocês mandam no meu privado, tá? Mandem mensagem para mim. E eu quero que vocês mandem um número de 1 a 50, beleza? Porque a parada é o seguinte: esse código aí que vocês vão mandar, vou dar uma apostilazinha para vocês estarem revisando. Provavelmente vai ser de biologia. E eu vou sortear um de vocês para ter uma aula particular comigo, beleza? Então manda o número de 1 a 50. Aí vocês vão ter uma hora de aula. Vou sortear um de vocês para quem quiser responder questão comigo, ter essa oportunidade de ter esse contato mais próximo, beleza? Então, para ser justo, todos vocês que estão aqui vão receber uma paradinha, mas um sortudo aí, ou azarado, sei lá, não sei se quer, vai ter a oportunidade de ter uma aula particular comigo. Beleza? O assunto você escolhe, tal, de quem for sorteado. Então, beleza? Presentinho aí para vocês. Maneiro ou não? Vai ralados. É, é de 0 a 50. Manda aí. Se for repetido, eu peço para mudar. Maravilha? Então, manda esse código aí e um número de 0 a 50. Aí eu vou colocar e sortear. Enfim. Então, vamos para exponencial. Gente, exponencial não são questões tão difíceis como o pessoal pensa que é. Vou dar uma dica aqui para vocês, que é muito importante. Ah, é só um número, né, gente? Porra, aí é loucura. Não sei se eu falei isso. É só um número por cada um. Aí, senão tu ganha. Beleza? Enfim, vamos lá. O que, que eu vou explicar para vocês? Gente, aprendam isso aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito importante, muito importante, muito importante. Para vocês ganharem tempo na hora da prova. É um modelo de resolução de questões de exponencial. Qual que é o modelo de resolução? Gente, qual que é? Defina a parada seguinte: quantidade, preço, tamanho, tanto faz. Eu vou usar a quantidade porque é mais trivial, mais comum. Mas a quantidade é igual a quantidade inicial vezes um fator de multiplicação elevado um tempo elevado a t sobre o tempo para que o fator de multiplicação ocorra. Eles não entendi porra nenhuma. Calma. Vamos lá. Vamos montar uma questão aqui mentalmente.
Não, é porque eu vou colocar só o número que vocês escolherem e vou sortear entre os números de vocês. Mas entre 0 e 50 para ficar mais fácil. Eu não vou colocar todos 0 a 50. Vai dar para sortear só entre os números de vocês. Então vai ser mais fácil. Sacou? Enfim. Então vamos lá. Repita comigo. Quantidade é igual a quantidade inicial vezes um fator de multiplicação elevado a t sobre o tempo para que ocorra esse fator de multiplicação. Enzo, não entendi nada. Vamos lá, vamos montar aqui uma questão juntos. Preste atenção. Um carro duplica de preço. Não. Um imóvel duplica de preço a cada 10 anos. Um imóvel duplica de preço a cada 10 anos. Então, o preço final dele é o preço inicial vezes. Gente, ele duplica de preço. Qual é o fator de multiplicação? 2. A cada 10 anos. Então vai ser T sobre 10. Sacaram? Estão pegando fio da meada? Enzo, dá outro exemplo. Vamos lá. Uma casa triplica de preço a cada 3 anos. Então vou ter preço final é igual ao preço inicial, triplica, é 3, a cada 3 anos. Vai T sobre 3. Perceberam a parada? Como funciona? Enzo, eu poderia escrever aqui 36, porque seriam 3 anos, então seriam 36 meses? Depende do que a questão vai te falar. Porque às vezes a questão vai te pedir o tempo em meses, ou em horas, ou em dias, em anos. Então, isso aqui, ó, tem que estar de acordo com a questão. Ok? Maravilha? Vou dar um exemplo aqui. Bora ver se vocês estão atentos. Quero ver agora se a galera tá boa mesmo em porcentagem. Uma camisa desvaloriza 10% a cada 2 anos. Qual que é o fator de multiplicação? Desvaloriza 10%. Boa. Quer já tá por dentro. Se eu desvalorizo 10%, então eu vou ter que multiplicar pelo complemento, 0,9. A cada 2 anos, vai ter sobre 2. Exato, exatamente. Exatamente, um complemento. Vamos lá. Eu tenho, eu sempre falo, vamos lá, um carro que aumenta 35% a cada 3 anos. Qual que é o fator de multiplicação? O aumento de 35%. Boa, 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 boa. Gostei, gostei, gostei. Rendeu então a live. Cuidado aí, o 35. Vai te complicar. É sobre 3. Entenderam como funciona? Como funciona o raciocínio? Por que que eu estou explicando isso? Porque as questões, às vezes, elas colocam isso aqui, ó. Elas te dão uma fórmula. Aí, o cara apressado, o cara apressado vai logo fazendo a questão com a fórmula que a questão deu. Só que, gente, pelo amor de Deus, às vezes não precisa usar a fórmula. Porque, vamos lá, o que que ele fala? A meia, eu vou simplificar a questão. A meia-vida do César é de 30 anos. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa de Césio 37 se reduza a 10% da quantidade inicial? Gente, vocês não concordam com o seguinte: eu vou ter uma quantidade final, eu vou ter uma quantidade inicial, eu vou ter um fator de multiplicação, eu vou ter um tempo sobre o tempo para que ocorra o fator de multiplicação. A quantidade final, vocês não concordam, que é 0,9? Concordam ou não concordam? Não concordem, pelo amor de Deus, não concordem, porque está errado. Eu expliquei isso na live de porcentagem. Se reduza a 10%. Ele não está reduzindo em 10%. Está reduzindo a 10%. Então, o final vai ser 0,1. Saca? Não concordo, tá errado. Tá concordando, tá fazendo besteira. Então, vai ser 0,1 da quantidade inicial. Certo? Beleza. Ele fala de meia-vida. Vocês lembram do conceito de meia-vida? Basicamente, é, diminuir a vida em 50%, concorda? Se é uma diminuição de 50%, é a mesma coisa que dividir por meio, então o fator de multiplicação é meio, certo? Isso aqui é elevado a t sobre qual número que eu vou ter que colocar aqui embaixo?
para ver se vocês estão atentos. 30, exatamente. 30. Então aqui cortaria. Então aqui no caso ficaria 1/10 é igual a 1/2 elevado a t sobre 30. Belezinha? E aqui a gente iniciaria um processo de resolução a partir de logaritmo. Eu vou deixar isso aqui por enquanto, não vou fazer o logaritmo ainda, porque a gente vai chegando no logaritmo. Mas, gente, teria outra forma de fazer essa questão bem aqui. Porque, vamos lá, qual seria a outra forma? Vocês não concordam que inicialmente tem uma quantidade C, Q de massa? Passando 30 anos, 30 anos, eu vou ter 0,5 Q. Depois de 30 anos, eu vou ter 0,25 Q. Depois de 30 anos, eu não vou ter 0,125 Q. Só aqui já foram 90 anos. Veja as opções. Com 90 anos, ainda não cheguei no que eu quero, porque eu quero 0,1 Q. Então, com certeza é um valor maior que 90. Então, só poderia ser a letra E. Sacaram? Eu já vou explicar por logaritmo também, tá? Só vou chegar em logaritmo e eu explico. Mas, gente, lembrem-se de um negócio aqui. Pelo amor de Deus. Não saiam fazendo lá no. Depois façam exercício. Coloque essa questão bem aqui no Descomplica, o sitezinho lá, o cursinho lá, e vejam o tamanho da resolução se fosse fazer pela forma. Vocês iam se matar de fazer conta. Então, lembrem-se disso. O Enem não é sobre ficar fazendo conta doidada, é sobre ser esperto. Sério mesmo. Acho que uma das grandes vantagens da minha vida no Enem é que eu sou preguiçoso. Eu aprendi tudo para fazer o menor quantidade de cálculo possível. Me ajudou muito, entendeu? Então, perceba esse tipo de coisa que vai ajudar muito vocês. Então, vamos lá. É uma boa. Vamos lá. Aqui, eu não vou para não estressar muito vocês, eu não vou ficar respondendo todas as questões. Eu queria que vocês coloquem em prática. Vou fazer só mais que bom. Então, vamos lá. Uma colônia de bactérias triplica a cada meia hora. Gente, triplica a cada meia hora. Como é que vai ficar essa função aqui? Vocês não concordam que vai ser a quantidade final é igual à quantidade inicial vezes 3 elevado a t sobre. Aqui poderia ser duas opções. Ou eu poderia colocar 30 minutos e substituiria depois. Ou poderia colocar 3 elevado a t sobre 0,5 horas. Entendem? Vai depender da questão, gente. A questão que é em horas. Mas não faz diferença, porque eu posso achar o t em minutos e depois transformar para hora. Ou eu deixo logo assim que eu vou achar o tempo em hora. Entenderam o raciocínio? Entenderam como funciona? De boa? Maravilha. Eu vou fazer uma questão aqui, que é de algo que eu acho que não vai cair, mas se cair, pelo menos você já sabe desenrolar. Que é o seguinte: considerando-se que, sob certas medidas, sob certas condições, o número de colônias de bactérias T. Oh, sim, sim, vai ficar gravado. Tranquilo. Boa noite. Eu agradeço pela presença. Muito obrigado. Enfim, consideramos que, sob certas condições, o número de colônias de bactérias T horas após ser preparado pode ser obtido pela função, ele deu uma função, pode-se estimar que o tempo mínimo necessário para esse número ultrapassar 678 colônias é de. Gente, como é que vai funcionar aqui? Só um segundo, gente. Rapidão.
Enfim, voltei. Vamos lá. Ele quer aqui o tempo necessário para que esse número ultrapasse 678 colônias. Então, vocês concordam que vai ser 9 elevado a t menos 2 vezes 3 elevado a t mais 3. Isso aqui tem que ser maior que 678. Concordo? Concordo? Alô, galera? Estão aí ainda? Beleza. Então, qual que vai ser a parada? 9t menos 2 vezes 3t tem que ser maior que 675. Maravilha. Aí aqui, lascou, né? Tem um 9 elevado a t, tem um 3 elevado a t. Gente, esse tipo de função aqui é o que a gente vai fazer por substituição. Porque eu posso escrever dessa maneira. Eu posso dizer o seguinte, que 9 elevado a t é a mesma coisa que 3 ao quadrado elevado a t. Concordo? Menos. Não é em evidência, já vou explicar certinho. Mesma coisa que 3 elevado a t, isso aqui é maior que 675. Só que isso aqui é uma propriedade que eu posso dizer que 3 elevado a 2 elevado a t é a mesma coisa que 3 elevado a t elevado a 2. Concorda? Sacaram? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir. Eu vou dizer que 3 elevado a t é igual a m, por exemplo. Então, eu vou dizer que m ao quadrado menos 2 vezes m menos 675 é maior do que zero. Sacaram? Beleza. Então, aqui, a gente teria que achar as funções e, no final, eu substituiria o três elevado a t. Beleza? Eu vou dar uma adiantada para a parte do logaritmo, para não ficar muito cansativo, mas, em geral, é assim que é o modelo. Você acha um número que eu posso substituir por uma incógnita. Belezinha, galera? Aí, aqui no final, depois vocês fazem as continhas. Tranquilo? Todas essas questões são de vestibulares conhecidos, então vai dar para vocês fazerem as questões tranquilamente. Beleza? Vou partir para de gráfico, que é interessante também, e já caiu. Aqui tem muita questão que vai utilizar os conceitos que eu expliquei para vocês. Beleza? Então é só utilizar aquela modelagem de forma. Tranquilo? Vai dar tudo certo. Vamos lá, questão de gráfico. Uma questão de gráfico caiu no Enem. Ele quer saber qual o valor desse automóvel ao completar 2 anos de uso. Então, ele deu o valor de automóvel variando ao longo dos anos. E se vocês perceberem é o seguinte, vocês não concordam que, com 1 ano de uso, esse carinha aqui não desvalorizou 6 mil? Porque foi de 60 mil para 54. Em 1 ano de uso, ele desvalorizou 100 mil, ou 6 mil. Só que eu posso dizer que ele desvalorizou quantos por cento, para quem está atento? E aí, quantos por cento ele desvalorizou? De 60 mil para 54 mil. 10%, né, gente? Não 1%, 10%. Porque ele foi de 60 mil, perdeu 6 mil. Verdade. Não pode se focar, verdade. Então ele desvalorizou 10%. Gente, se isso aqui é uma função exponencial modelada, então eu posso garantir para vocês que eu vou ter uma desvalorização de 10% a cada ano. Então, se no primeiro ano eu tenho 54 mil, no próximo ano eu vou desvalorizar mais 10%. Sacaram? Entendem isso? Que daria certinho a letra C. Então, é uma questão que vocês não precisam nem achar a função. Dane-se isso aqui. Era só perceber. Cara, em um ano eu perdi 10%. Então, no próximo ano eu também vou perder 10%. Sacaram? Porque a cada ano eu vou ter vou perder esses 10%. Tranquilo? Gente, lembre-se que é 10%, não é o mesmo valor, não, pelo amor de Deus. Porque o mesmo valor seria aqui perder 6 mil, não é? Aqui eu vou perder no caso 5.400. Ok? Não vão confundir as coisas, pelo amor de Deus. Não vão ficar fazendo isso aqui, porque senão seria a função do primeiro grau, aí não faria sentido.
Beleza? Então, galera, os outros gráficos também partem de um raciocínio que utilizam o que eu expliquei inicialmente e desse gráfico aqui. Beleza? Agora vamos voltar para logaritmo. Vamos encerrar com logaritmo. Até aqui rendeu, galera? Valeu a pena? Obrigado, guerreiros, que ficaram até aqui. Fiquei meio bolado hoje, que muita gente falou que ia participar, não participou, mas enfim, não posso fazer nada. Acontece. Mas de qualquer forma, muito obrigado, pessoal, que participou até aqui. E é isso. Mas vamos lá. Logaritmo. Gente, o que vocês têm que saber para logaritmo a nível de Enem? Saibam de uma coisa: logaritmo não é nada absurdamente difícil a nível de Enem. Vocês têm que saber de quatro coisinhas. Primeiro, a definição. Exato. Log de A na base B é igual a C. Isso aqui é a mesma coisa que B elevado a C é igual a A. Isso aqui é a definição de logaritmo, gente. Isso aqui vocês têm que saber. O número da base, ele ele é elevado ao número que é a resposta. Então, B elevado a C é igual a A. Beleza? Então, por exemplo, log de, de 2, 8. Isso aqui é igual a x, por exemplo. Uf, ficou estranho. Então, vocês concordam que é 2 elevado a x é igual a 8, certo? Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Então, x é igual a 3. Perceberam como é que funciona? É a definição trivial de logaritmo. E pior que isso aqui cai no Enem. Beleza? Aí, além da definição, vocês precisam saber de três propriedades. A nível de Enem, só caiu até hoje três propriedades. Tem mais logaritmo? Mano, tem muita propriedade. Mas as três mais importantes são essas, eu vou explicar as três. A primeira delas, log de A vezes log. Cadê? Não, peraí. Log de A vezes B é a mesma coisa que log de A mais log de B. Beleza? Primeira, primeira propriedade. Segunda propriedade. Log de A sobre B é a mesma coisa que log de A menos o log de B. Tranquilo? De boa? Estão entendendo? E por último, log de A elevado a C é a mesma coisa que C vezes o log de A. Tranquilo? Então, Enzo, isso aqui, exatamente. Isso aqui é o que vocês mais precisam para ir bem na prova, na parte do logaritmo. Beleza? Então, vamos voltar naquela questão que eu estava fazendo para continuar isso aqui. Porque o logaritmo surge, gente, de uma situação em que eu não posso igualar as bases, né? Porque aqui vocês não concordam comigo, que é a mesma coisa aqui. 10 elevado a menos 1 é igual a 2 elevado a menos 1 elevado a t sobre 30. Concordo? Então eu vou ter que aplicar log dos dois lados. Log, log. Então aqui vai ser log de 10 a menos 1 é igual ao log de 2 elevado a menos 1. Vou colocar logo tudo junto. Vai ser log de 2 elevado a menos t sobre 30. Certo? Exato. Esqueci de falar isso. A outra propriedade que vocês têm que saber. Log de A na base A é igual a 1. Que A elevado a 1 é igual a A. Beleza? Tranquilo? Então, quando tiver log de 10, sempre vai ser igual a 1, porque está na base 10. Quando não tem a base embaixo, subtende que é o logaritmo de 10, tá? Beleza? Tranquilo? Como uma revisão, estou acelerando isso, porque acho que a maioria de vocês já sabe. Mas tranquilo, né? Isso aqui é treininho. Flashcardzinho, pá, na mãe. Deu para entender, galera? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Cara, achar que cai, acho difícil. Mas aquela parada, é bom saber, vai que cai. Clicar logo aqui. Já tô aqui mesmo. Qual que é a mudança de base? É o log de A na base B, por exemplo. Aí eu vou fazer uma mudança de base. Eu vou colocar esse logaritmo aqui na base C. Isso aqui é a mesma coisa aqui. O log de A na base C sobre o log de B na base C. Mas eu acho difícil aqui cair, tá?
Mas de qualquer forma, tá aí. Quem quiser tirar o printzinho aí, tira. E é isso. Beleza? Vamos lá, tá acabando. Então, como é que vai funcionar? Isso aqui vai ser menos um vezes o log de 10. Então, aqui vai dar menos um, né? Porque o log de 10 é um. Isso aqui é igual a menos t sobre 30 vezes o log de 2. Só que o log de 2 é 0,3. Então, vai ficar menos t vezes 0,3 sobre 30. Beleza? Então, aqui no caso, o tempo vai dar 100. Então, vocês percebem uma coisa. Eu não utilizei a função da questão e, mesmo assim, usando a minha modelagem, eu cheguei na resposta exata. Sacaram? Então, podem confiar que dá certo. Usem o que eu expliquei para vocês. Que nem é aproximado, nem perto. É o valor exato. Beleza? Tranquilo. Vou fazer aqui a questão do ano passado. Seria basicamente o que eu acabei de fazer. Não usaria nem tipo de propriedade. Vou fazer só duas questões de logaritmo, tá, galera? Para vocês não ficarem mortos de cansado. Eu vou fazer essa aqui, né, em 2020. E é o seguinte. Vamos lá. Aguenta. Tá acabando, tá acabando. Mas até aqui rendeu, gente. Vocês ficaram mais confiantes nas questões de função? Valeu a pena? Que bom, fico feliz. Então vamos lá. A lei de Zipf, baseada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência de uma palavra em um dado texto com seu ranking R. Ela é dada por F é igual a essas besteiras aí. O ranking da palavra F, da palavra, é a sua posição a ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, R1 é a palavra mais frequente, R2 é a segunda palavra mais frequente e assim por diante. A e B são constantes positivas. No caso hipotético, vamos lá. Com bases nos valores de x é igual ao log de R e y é igual ao log de F, é possível estimar valores para A e B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente a relação entre y e x gente, o que ele quer fazer? Ele quer colocar essa função em função de x e y, ok? Tranquilo? Maravilha? Então, qual que é a parada? Qual que é a parada aqui? Eu vou aplicar log dos dois lados, certo? Porque eu vou colocar log de f é igual o log de a sobre r elevado a b. Concordam com isso? Tranquilo, né? Só que o log de f ele deu que é y. Então, y é igual a o log de a menos o log de r elevado a b. Sacaram? Então, eu posso dizer que y é igual o log de a menos b vezes o log de r. Tranquilo? Só que ele fala que o log de r é igual a x. Então, y... Eita, que minha caneta tá linda te falhando. É igual o log de a menos b vezes... ele já deu que é b vezes x. Gente, vocês perceberam que é uma questão super simples? É só usar a definição. Conseguiu? Ficou claro? Fica claro isso aqui? Viu como é rapidinho? Às vezes a gente fica, questão de logaritmo é difícil. Ok, no TRI até que é média, é difícil e tal. Mas a resolução é super simples, pô. Quais as propriedades que eu usei aqui? Gente, eu usei a propriedade de divisão e usei a propriedade do peteleco, né? O famoso peteleco. O B foi lá para frente. Então, as propriedades são bem tranquilas. Agora, eu vou subir um pouco o nível, porque é um modelo de questão que não cai ao tempo, mas é importante que vocês saibam, que é de escala Richter. Vocês pesquisarem as questões de logaritmo da história de Enem, a maioria dessa parada aqui. Então, vamos lá. A última, saideira. Vamos, filhos. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Fico feliz. Espero que vocês vão muito bem na prova, que dê tudo certo. Que vocês garantam nas questões aí, que a revisão tenha valido a pena para vocês. Beleza? Então, é isso. Vamos lá. Em 2011, um terremoto de magnitude... Exatamente, é sempre seu terremoto. Um terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão.
provocando um alerta da usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7, na mesma escala, sacudiu Chuan, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de terremoto na escala Richter pode ser calculada por, ok, sendo a energia em quilowatt-hora liberada pelo terremoto, e E0 uma constante real positiva. Considero que E1 e E2 representam as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China. Gente, o que eu vou ter que fazer? Ele deu a magnitude do terremoto, ele deu a fórmula da magnitude. Antes de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a magnitude na fórmula. Então, eu vou substituir primeiro o valor, exato, eu vou substituir primeiro o valor do terremoto no Japão. Então, aqui vai ser 9 é igual a 2 terços do log de E sobre E0. Certo? Então, eu posso dizer que 27 sobre 2 é igual o log de E sobre E0. Concordo? Tranquilo? Gente, aqui eu vou usar uma definiçãozinha. Qual que é a definição? Vocês não concordam que esse logaritmo está na base 10? Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar esse 10 e igualar isso aqui. Então, vai ser 10 elevado a 27 sobre 2 é igual a E1 sobre E0. Deu para entender, gente, ou não? Falem logo. Tranquilo? Maravilha, né? De boa, de boa, de boa? Vamos lá. Vou repetir desde o início. Eu substituí o valor da magnitude do terremoto na forma. Então, vai ficar 27. Cadê? Vai ficar 27 sobre 2 é igual o log de E sobre E0. O que eu vou fazer? Eu vou usar a definição de logaritmo. Aqui é a base 10 do logaritmo. Então, eu vou elevar o 10 a 27 sobre 2. Então, 10 elevado a 27 sobre 2 é igual a E1 sobre E0. Sacou? Então, eu posso dizer que E1 é igual a 10 elevado a 13,5 vezes... Oh, perdão. Eu posso dizer que E0 é mais fácil assim. E1 é igual a E0 vezes 10 elevado a 13,5. Entenderam, gente? Tranquilo? Maravilha? Gente, vocês não concordam que quando eu substituir na Fórmula 2 vai dar a mesma coisa? A única coisa que vai mudar é esse valor de 10 elevado? Então eu vou fazer direto. Eu vou dizer que E2 é igual a E0 vezes 10 elevado a quanto? Aí tem que fazer continha. Vai ser 7 é igual a 2 terços. Então vai ser 3 vezes 7 sobre 2 vai dar elevado a 10,5. Tranquilo? Tranquilo? Maravilha? O que é que eu posso fazer? Eu posso dividir essas duas equações aqui, né? Porque ele quer a relação entre E1 e E2. Então eu vou dividir as duas equações. Vai ficar E1 sobre E2 é igual, aqui vai cortar, a 10, 13,5 dividido por 10, igual assim. Então, 10 elevado a 3, que vai cortar. Então vai ser E1 sobre E2 é igual a 10 a terceira, que é a resposta. Viram como não é nada fora do comum? Tipo assim, não é nada absurdo, não tem, meu Deus, uma álgebra absurda. É só definição, gente. Tranquilo? Beleza? Então, galera, por hoje foi só. Espero bastante que tenha rendido. Desejo uma excelente reta final para vocês. É mais uma semaninha aí que vocês têm para melhorar o máximo que der. Eu lembro que ano passado, nessa época, eu tava bem nervoso, mas, tipo assim, eu não podia desistir, tá ligado? Vocês não podem desistir, dê o melhor de vocês. Resultado é consequência. Eu espero que dê tudo certo, beleza? E eu ainda vou continuar ativo no grupo, tentando ajudar vocês e tal. Ver se eu faço alguma live entre a semana do primeiro e o segundo dia, para dar uma conversada com vocês, fazer algumas questões. Mas
Agradeço muito a presença de vocês. Hoje fiquei meio triste assim, porque uma galera falou que ia participar, não participou, mas tudo bem, acontece, cada um com seu imprevisto. Mas foi isso, gente. Um abraço a todos vocês. Espero que dê tudo certo, tá? Se vocês acertarem questão lá no Enem, porque por conta das lives, manda mensagem para mim que eu vou ficar muito feliz. E para mim é o que vale, sabe? Eu tô fazendo isso aqui porque, pô, eu quero realmente ajudar. Então, se conseguirem acertar as questões e eu ajudei, para mim vai valer muito a pena, sabe? Então, um abraço a todos. E é isso. Boa noite, boa noite.